Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder a uma dúvida que está sendo muito frequente aqui no canal sobre o benefício emergencial para o trabalhador intermitente. Então tem vários intermitentes que ainda não receberam o benefício emergencial do governo, tá? Muito embora a maioria, pelo menos que eu tenho percebido aqui nos comentários do canal e também em relação aos meus clientes, a maioria já recebeu. Mas tem alguns que ainda não receberam. Então nesse vídeo eu relacionei 14 motivos que podem justificar porque o trabalhador não recebeu ou ele não encontrou ainda esse recebimento em uma conta de poupança ou uma conta de poupança digital. Então, se esse assunto te interessa, continua aqui comigo nesse vídeo. Eu sou o contador Leonardo Hoffman e esse vídeo eu estou fazendo aqui especificamente para o trabalhador intermitente. Tem vários trabalhadores intermitentes que estão inscritos aqui no canal, que estão acompanhando os assuntos, principalmente o assunto do benefício emergencial, né? E obrigado vocês estarem aqui comigo. E estou fazendo esse vídeo aqui especificamente para vocês. Eu parei para refletir sobre as regras do benefício emergencial, né, para quem teve o contrato suspenso ou reduzido, especificamente aí no caso do benefício emergencial para o trabalhador intermitente, e conseguir pensar e relacionar 14 possibilidades pelos quais você, né, o trabalhador intermitente, ainda não tenha recebido o benefício emergencial ou não tenha ainda identificado onde recebeu o benefício emergencial. Né? Então, lembrando, o benefício emergencial ele foi publicado pelo governo, na medida provisória 936, para remunerar, para pagar um benefício para os trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou reduzido por suas empresas. Só que para o trabalhador intermitente, aí lá no artigo 18 dessa medida provisória, veio uma regra especial, veio uma regra específica que até faz sentido, né, para não deixar esse trabalhador de fora, porque se fosse esperar a empresa suspender os contratos do trabalhador intermitente, isso muitas vezes não ia acontecer. Tá? Vários trabalhadores intermitentes acabariam ficando sem receber o benefício emergencial. Então o governo colocou no artigo 18 essa regra especial, tá bom? Que o trabalhador intermitente ele vai receber 3 parcelas de R$600 e a primeira parcela pela programação já começou a ser paga no dia 4 de maio, uma segunda-feira. E as outras viriam a cada 30 dias, dentro de dias úteis. Mas, e a maioria já recebeu, já vi aqui várias pessoas relatando que já receberam, mas alguns, né, e vários têm dito aqui que ainda não recebeu e não sabem o motivo. Então, vamos lá. Primeiro motivo que eu relacionei aqui do trabalhador intermitente ainda não tenha recebido o benefício emergencial. O contrato de trabalho, tá? Uma das regras para o recebimento do benefício emergencial do trabalhador intermitente é que o contrato de trabalho como intermitente tenha sido formalizado pela empresa, pelo empregador, até o dia 1º/4, ou seja, ele tenha sido contratado até o dia 1º/4 de 2020. Ok? Então, aí está o primeiro motivo. Se o trabalhador foi contratado do dia 2/4 de 2020 em diante, ele já está fora dessa regra. Ele não vai receber o benefício emergencial. Tá? Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a empresa pelo qual
o trabalhador foi contratado, né, então o empregador, ele por algum motivo, seja por falha ou por algum problema técnico, algum problema de software, ou porque a empresa ficou fechada e não transmitiu, mas por algum motivo não transmitiu para o governo a informação da contratação desse trabalhador intermitente. Isso vai ser possível ocorrer, principalmente mais nos casos que tiveram contratação por volta de março, né, fevereiro, março. Quem já foi contratado mais anteriormente, aí isso eu acho difícil isso acontecer, a empresa não ter mandado essa informação. Mas se o trabalhador, se a empresa não incluiu essa informação na folha de pagamento e não transmitiu essa informação para o governo não tem esse registro do trabalhador intermitente nessa empresa. Tá? E como você, então, que tem trabalho intermitente, pode consultar isso? Na carteira de trabalho digital. Então, baixa a carteira de trabalho digital no aplicativo ou pode consultar ela pelo site, né, com o uso do login único. Você vai ver todos os contratos de trabalho. Se esse contrato de trabalho não aparecer lá de intermitente, a empresa não transmitiu essa informação para o governo. Então é como se você não tivesse contratado pela empresa, por mais que talvez esteja escrito na sua carteira física, né, não é de papel. Okay? Então esse é o segundo motivo que pode levar aí ao trabalhador intermitente não receber o benefício, tá? Porque não consta no cadastro do governo, porque a empresa não informou, não transmitiu a informação para o governo. Terceiro motivo, o trabalhador intermitente ele foi contratado até 1/4/2020 e a empresa ela transmitiu a informação para o governo, então ela foi transmitida, vai constar no seu contrato, na sua carteira de trabalho a contratação, mas a empresa transmitiu essa informação para o governo depois de 2/4, ou seja, 3/4/2020 para frente. Nessa condição, pela regra atual, o trabalhador intermitente também não receberia. Se o governo levar à risca a essa regra, o trabalhador intermitente não vai receber. Por que eu acredito que o governo fez isso? Para evitar fraude de ocorrerem contratações informadas posteriormente a 2/4, né, tipo 3/4 para frente, com contratação anterior, para fraudar essa questão do benefício emergencial. Acredito que o corte foi nesse sentido. Então, se o governo levar à risca o trabalhador que foi contratado até 1/4/2020 e a empresa enviou a folha de pagamento, enviou os dados de contratação, não digo a folha de pagamento, enviou a informação da contratação, da formalização do funcionário depois de 2/4, ou seja, 3/4/2020 para frente, o trabalhador intermitente também não vai receber. Então isso pode ser também uma possibilidade forte, tá, do trabalhador intermitente não recebeu. Quarto item, quarta possibilidade, o trabalhador intermitente ele só vai receber um benefício emergencial. Então, se ele tiver 2, 3, 4 contratos como intermitente, como trabalhador intermitente, ele não vai receber 2, 3, 4 benefícios de cada contrato. Tá? Então, eu já vi comentários aqui no canal da pessoa falando que eu recebi só um, mas eu tenho mais contratos, eu não recebi os outros. Não vai receber, você vai receber só por um contrato. Então, independente da quantidade de contratos de intermitente que você tem com várias empresas, você vai receber só 3 parcelas de R$600, tá? Equivalente aí a um contrato, não vai receber por todos os contratos. Então, também essa é uma situação que pode estar confundindo aí o trabalhador intermitente. Okay? Quinto motivo, o trabalhador intermitente ele não constar na base do governo, e o governo ele vai consultar pelo cadastro, pelo CNIS.
Tá? Então, se por algum motivo ele não constar lá, ou por alguma falha, seja da empresa, do governo, ou de transmissão, não sei, ele não constar nessa base, o trabalhador intermitente também não vai receber. Muito embora eu tenha incluído esse tópico aqui, mas ele geralmente ele não vai constar na base, só vai acontecer em função desses itens que eu citei anteriormente, da empresa não ter transmitido. Mas como eu não vou descartar alguma falha aí na transmissão, recepção de arquivo, né? Às vezes a empresa transmitiu e não acompanhou, houve alguma situação anormal, não constando, né? A regra coloca lá, a norma coloca que não constando lá no cadastro do CNIS, então o trabalhador intermitente também não vai receber, porque o governo não vai saber que ele é um trabalhador intermitente. Tá? Muito embora a não ocorrência disso vem em função dessas situações anteriores que eu citei. Sexta possibilidade, o trabalhador intermitente ter recebido o auxílio emergencial. Tá? Que é um auxílio diferente. Eu já expliquei aqui no canal, vou colocar o link na descrição e o card passando aqui em cima. A diferença entre auxílio emergencial e benefício emergencial. O auxílio emergencial é lá para o desempregado, para o autônomo, para o MEI, né, e outras situações. O benefício emergencial é para o empregado, para o trabalhador que teve o contrato suspenso ou reduzido e para o trabalhador intermitente que vai receber 3 parcelas de R$600. A regra aqui da medida provisória 936 diz que o trabalhador intermitente ele não vai receber auxílio emergencial e benefício emergencial, ele só vai receber um dos dois. Muito embora a maioria, pelo menos os que eu vi, estou acompanhando, estão todos recebendo benefício emergencial, tá? E não auxílio emergencial. E quem pediu o auxílio emergencial e é trabalhador intermitente foi recusado o auxílio emergencial, então essa também é uma possibilidade remota do trabalhador eventualmente ter recebido o auxílio emergencial e por conta de receber o auxílio emergencial não vai receber o benefício emergencial. Mas pode acontecer alguma situação em relação a isso? Eu acredito que possa, de forma remota, mas pode ter. Então, se você recebeu o auxílio emergencial de 600, você vai ficar com o auxílio, você não vai receber o benefício emergencial. Então, essa é outra possibilidade, avaliando a regra. Tá? Muito embora o trabalhador intermitente está sendo canalizado pelo governo para receber o benefício emergencial. Sétima possibilidade. Então, sétima possibilidade. A empresa no qual o trabalhador intermitente trabalha já deu baixa no seu contrato de trabalho, já deu baixa no contrato de trabalho do intermitente de forma eletrônica, então ele já fez isso, já transmitiu a baixa para o governo, né, antes dessa data, aí, 1/4, e não informou para o trabalhador intermitente. Então o trabalhador intermitente está lá com a carteira de trabalho na mão, constando ainda sem a baixa do contrato, mas como hoje a carteira é digital, a informação é digitalizada, o empregador ele fez isso, mandou para o governo e não informou para o empregado. Aí você não se atentou isso na sua carteira de trabalho digital para conferir. Tá? Então confere na carteira de trabalho digital se seu contrato já não está baixado, se a empresa não baixou o seu contrato. Tá? Às vezes ela já fez isso, não te comunicou, não te informou, aí você está achando que ainda está com o contrato ativo. Tá? Se a baixa desse contrato ocorreu após o dia 1º/4, ou seja, dia 2/4 para frente, não tem problema, você estaria habilitado a receber o benefício emergencial. Pelo menos pela regra, a interpretação é essa. Mas se ele deu baixa na sua carteira de trabalho, no contrato intermitente, antes de 1 ou até 1/4, aí você não estaria mais habilitado, porque você não é mais intermitente, não estaria mais contratado pela empresa. Okay? Então esse é mais um motivo do não recebimento. Oitavo motivo. Por mais que na sua carteira de trabalho física esteja escrito que você é um intermitente, se na hora da empresa registrar essa informação no sistema de cadastro do funcionário, então as empresas elas têm um software, um sistema no qual elas chegam e cadastram a informação daquele trabalhador que foi contratado. E essa informação é transmitida para o governo. Nesse cadastro tem
uma posição lá de seleção do tipo do trabalhador, do tipo de contrato do trabalhador. Tá? Então, lá uma das opções de seleção é trabalhador intermitente. Né? Que a opção é um pouco mais longa do que essa, mas a seleção se o trabalhador é de trabalho intermitente. Se a empresa, ela, por alguma falha no cadastro, que é possível de acontecer, uma desatenção da funcionária ou do funcionário que registrou isso no sistema de folha, né? Aconteceu isso, não selecionou essa opção de intermitente, o que vai acontecer é que essa informação não foi para o governo que você é intermitente, né, que o trabalhador é intermitente. Então aí o governo não vai pagar, porque não está claro ali que o trabalhador é intermitente. Na carteira de trabalho digital você consegue também consultar como você foi contratado, se tem essa informação ou não, e comparar com a sua carteira de trabalho papel também, tá? Mas o que vale é a informação digital. Então confere aí o seu contrato de trabalho se não aconteceu alguma dessas falhas. Isso é comum de ocorrer? Não é comum, mas pode acontecer? Pode. Né? A pessoa, um humano ali digitando, é passível de errar uma classificação, porque lá tem vários, tem mais de 10, 14 itens para ser selecionado. Se selecionar errado, vai no padrão, pode não ter selecionado esse tópico e aí pronto, o governo sabe que que o trabalhador é intermitente e não vai pagar o benefício emergencial. Nona possibilidade, o trabalhador intermitente já é aposentado, né, e recebe o benefício de aposentadoria ou algum benefício de prestação continuada da Previdência Social. Tá? Então, se o trabalhador em outra empresa, ou até nessa empresa mesmo, ele já foi aposentado e recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício de prestação continuada do governo federal, esse trabalhador intermitente também não vai receber o benefício emergencial. Tá? Por que eu estou falando isso? Na medida provisória, fala que o trabalhador intermitente vai receber 3 parcelas de R$600, independente da quantidade de contratos. Beleza, ele fala isso lá. Mas, na própria medida provisória, de uma forma geral, não só para o trabalhador intermitente, para os trabalhadores que também tiveram contrato suspenso ou reduzido, fica claro quem não pode receber, quem não vai receber. E uma dessas possibilidades de não recebimento é se o trabalhador ele já recebe aposentadoria ou benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então estou entendendo que também isso se estende para o trabalhador intermitente. Então, se você estiver nessa condição, não vai receber o benefício emergencial. 10ª possibilidade de não recebimento. Ainda nessa linha, na medida provisória, estabelece que quem tiver cargo público, trabalhar na área pública, também não vai receber o benefício emergencial. Então você pode ser até intermitente, você é funcionário público, trabalha como cargo público, um cargo comissionado, uma indicação em algum cargo público e tem um outro contrato intermitente, um outro trabalho intermitente, então não vai receber esse benefício emergencial pelo intermitente, porque você está indicado lá como trabalhador de cargo público e é um item da medida provisória que diz que não terá direito ao benefício emergencial. 11ª possibilidade, você está recebendo seguro-desemprego. Então você está recebendo seguro-desemprego, está no finalzinho ali do recebimento, está dentro ainda do período de recebimento do seguro-desemprego, de algum outro contrato de trabalho, e estando nessa condição também não vai receber o benefício emergencial, porque o governo colocou na medida provisória que está recebendo o benefício de seguro-desemprego não tem direito ao benefício emergencial. Então essa é mais uma possibilidade. 12ª possibilidade, o trabalhador intermitente, ele em algum outro contrato de alguma outra empresa, ou até mesmo nessa empresa que ele trabalha como intermitente, é uma possibilidade mais remota, ele está recebendo alguma bolsa de qualificação profissional.
Essa é uma possibilidade mais remota, mas é possível, né, de acontecer. Então, se estiver recebendo a bolsa de qualificação profissional de uma outra empresa, por exemplo, também não estaria apto a receber o benefício emergencial. Acho que foi bem injusto, talvez isso, mas é uma regra geral e estou interpretando que vale também para o trabalhador intermitente. 13ª possibilidade de não recebimento. Na verdade, esse 13º item não é nem que não recebeu. Às vezes você, trabalhador, já recebeu, e não está identificando onde você recebeu. Tá? Então, já recebeu em alguma conta e você não está identificando onde recebeu ainda. Tá? Isso eu já vi acontecer, já vi ocorrer. Inclusive tem um relato de um trabalhador intermitente que gravou um vídeo explicando que isso aconteceu com ele. Então, qual é essa situação aqui? Na carteira de trabalho digital, né, seja no app, né, no celular ou no site, isso aconteceu de fato. Algumas pessoas chegaram a receber, tanto que teve contrato suspenso, ou reduzido, ou intermitente, receberam o valor, mas não estava conseguindo ver isso na carteira de trabalho digital, principalmente no aplicativo. Muitas das vezes porque não atualizou o aplicativo, estava com uma versão desatualizada, mas eu vi relatos de pessoas falando que atualizaram o aplicativo e não tinha visto isso lá e receberam. E acabaram recebendo na Caixa Econômica, né, por exemplo. E aí eu não sei se a pessoa que o aplicativo está desatualizado ou não, mas tem esses relatos aqui. Então, aí tem gente falando que não recebeu, tal, mas o que você tem que fazer? Como que é a regra de pagamento? Eu já fiz um vídeo aqui explicando como seria essa regra de pagamento. Se você tiver interesse de ver isso detalhadamente, vou deixar o link na descrição e vai passar um card aqui em cima também da tela. Tá? Mas qual que é a regra? O governo federal ele vai pagar na seguinte ordem. Se o trabalhador tem uma conta poupança na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, e aí o governo, né, ele indicou para pagamento daquele trabalhador a Caixa Econômica. Então tem conta poupança na Caixa Econômica, já tem conta aberta, a Caixa Econômica vai pagar nessa conta poupança. Tá? Se não tiver a conta poupança na Caixa já aberta, a Caixa vai abrir uma conta poupança digital e aí você vai ver isso onde? No Caixa Tem. Tá bom? Aí a mesma coisa no Banco do Brasil. Se o trabalhador foi indicado para ser pago no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ver se tem uma conta poupança já aberta no Banco do Brasil. Não havendo essa conta, se tiver essa conta, vai pagar nessa conta. Não havendo essa conta, vai abrir uma conta poupança digital no Banco do Brasil para o trabalhador receber. E aí você vai ver isso no aplicativo do Banco do Brasil, o BEM. Aí o que está ocorrendo? Primeiro, o trabalhador está verificando só no Caixa Tem e não está vendo que tem nada lá. Está deixando de verificar no aplicativo lá do Banco do Brasil. Pode ser que esteja no Banco do Brasil. Ou está vendo no Banco do Brasil e não está acompanhando lá no Caixa Tem. Então tem que verificar nos dois. Se essa informação não ainda apareceu na sua carteira de trabalho, é uma possibilidade de acompanhar. E outra coisa que está acontecendo pessoas que já tiveram ou que têm uma conta poupança aberta na Caixa ou no Banco do Brasil, mesmo que seja uma conta antiga, que você não esteja usando, mas ficou um saldo pequeno lá nessa conta, a conta não foi baixada, a conta está lá ativa. Aí os bancos vão pagar nessa conta que já está aberta. Então provavelmente você já recebeu, está em alguma dessas contas lá que você já tinha anteriormente na Caixa ou no Banco do Brasil. E aí não vai ter conta digital aberta, porque foi depositado nessa conta. Então tem que verificar isso, aí é diretamente no banco, né? Você tem que ver nesses dois bancos se você recebeu ou não. Na carteira de trabalho digital, na aba de benefício ou no site, lá também, no login único, você consegue consultar, deveria estar disponível lá para consultar isso e lá vai estar informando, né, essa programação de pagamento e onde que foi pago. Então lá é o melhor lugar para você não precisar sair e ir ao banco. Mas como existem relatos de pessoas que receberam e não tem essa informação lá, então
não dá para descartar a possibilidade de ter acontecido isso com você. Não tem informação lá e você já efetivamente ter recebido em alguma conta poupança que você já tem aberta antiga no Banco do Brasil ou na Caixa, ou nessas contas digitais do Banco da Caixa ou do Banco do Brasil. Então você tem que correr atrás aí e descartar essa, né, identificar se isso é uma possibilidade, se identificando que isso é uma possibilidade, ir lá e verificar para descartar essa possibilidade, né, de ter acontecido isso. E a 14ª possibilidade de não recebimento, e aí antes de falar essa 14ª possibilidade, veja só, podem ter ocorrido outras situações que eu não consegui ainda mapear? Pode ter acontecido alguma outra situação que eventualmente eu ainda não consegui mapear, eu não consegui identificar, mas eu listei aqui 14 tópicos, eu vou falar a 14ª ainda. Mas se você que já passou por algum problema desse, né, e já identificou alguma outra falha que não essas que eu citei, posta aqui nos comentários relatando, né, o que aconteceu para orientar as pessoas, né, os intermitentes que estão aqui acompanhando, né, ou se você também já identificou que você se enquadra em uma desses itens que eu citei, posta aqui também nos comentários, né, para mostrar, olha, realmente foi isso aconteceu, foi isso que aconteceu comigo, o item tal, né, que você falou no vídeo, aconteceu comigo, tá bom? Então aqui eu avaliei a legislação, parei para pensar nas possibilidades e cheguei nessas 14 possibilidades, tá? Podem ter outras, podem ter outras, mas eu não pensei em outras possibilidades ainda. Então, 14ª, tá? Vou falar que é a 14ª. A 14ª é uma possível falha do governo, né? Uma falha lá do sistema do governo, uma falha de processamento, dentre a identificação do trabalhador como intermitente, ou mesmo a falha na transmissão da informação de pagamento para os bancos. Pode acontecer? Pode, eu acredito que pode acontecer. Agora, aconteceu? Não sei se aconteceu. Eu não vi ainda, então não posso afirmar que isso tenha ocorrido ou está ocorrendo. Não vou ser injusto aqui com o governo. Eu não conheço nenhum caso real que chegou para mim apontando que houve uma falha do governo e por isso o trabalhador intermitente não recebeu. Agora, pode ocorrer, diante de tantos relatos, de tantos intermitentes que ainda não receberam, pode ocorrer. Se você já descartou, já verificou e descartou todas essas possibilidades que eu citei, né, então, eventualmente, pode ter ocorrido alguma falha nesse sentido, mas não estou afirmando. Todos os trabalhadores intermitentes, que nem são muitos, mas que são trabalhadores intermitentes de clientes meu aqui no escritório, eles receberam. Tá? Então eles não tiveram nenhum dos intermitentes tiveram um problema no recebimento do benefício emergencial. Quem estaria, né, mais apto de verificar essas possibilidades é você, trabalhador intermitente, e a empresa no qual você trabalha, a contabilidade da empresa, o RH da empresa que você trabalha, né, para verificar algumas dessas possibilidades, principalmente a questão de transmissão da informação para o governo, como é que está a sua situação no cadastro da empresa. Okay? Então, os únicos que podem constar todas essas verificações é você, como trabalhador, junto com a empresa, para investigar o porquê que isso pode ter ocorrido. Tá bom? E aí você tem que seguir essa lista, descartando essas possibilidades, e também fazer o contato, né? Usar os contatos aí do governo, os canais digitais que foram disponibilizados, para você tirar a dúvida, né? Você intermitente não recebeu? Tem que, então, joga aí para o governo, né, nos canais digitais de pesquisa, para verificar o porquê que isso aconteceu. Eventualmente você pode procurar até a Caixa Econômica, né, uma empresa que é do governo, para ver se eles conseguem ajudar também. Então foram esses itens que eu listei. Tá? Espero que
essas informações tenham te ajudado. Se você tem alguma informação complementar, uma informação adicional, uma outra possibilidade de não recebimento, seu caso específico, né, o que aconteceu com você, relata aqui, posta aqui pra gente, para ajudar todos os intermitentes que estão acompanhando, né, as pessoas que estão vendo esse vídeo, e também me dá mais informação para eu gravar novos vídeos complementando também esse assunto. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os intermitentes que você conhece, com o trabalhador intermitente que você conhece, né? Para chegar essa informação para eles também, pode ser útil. Caso você não esteja inscrito, inscreva-se no canal para receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar. Continua aqui acompanhando esse assunto. Tá bom? Obrigado por ficar comigo aqui até o final, um vídeo longo, né? Vários itens que eu listei. Então, obrigado por ficar comigo aqui até o fim e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!